Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe tua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa e toda a tua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E peço que você fique no vídeo até o fim, escuta a palavra, seja abençoado e saia honrado e abençoado desse vídeo nessa manhã em nome de Jesus Cristo, amém? É uma palavra de Deus, uma palavra simples, mas é uma palavra bem objetiva para abençoar a tua vida nessa manhã, amém? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, a palavra de Deus fala sobre o endemoniado gadareno. Uma pessoa, irmão, possessada pelo espírito imundo, só Deus pode libertar ela. Remédio não liberta, cadeia não liberta, bater na pessoa não vai libertar. Só quem pode libertar uma pessoa possessada pelo espírito imundo é Jesus Cristo. E para conhecer uma pessoa possessada pelo espírito imundo, só quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Porque sem Jesus ninguém pode fazer essa obra de expulsar demônio, de curar enfermo. Porque Deus, Jesus, ele falou, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e se batizar será salvo. Entra nas casas, expulsa os demônios, cura os enfermos, tá entendendo? E toda aquela casa que te receber, fica ali com eles. Quando sair de lá, vocês deixam a paz com ele lá. Deixa a tua paz com ele lá. Mas a casa que não te receber, não quiser ouvir minha palavra, você sai de lá e saindo de lá, tu sacode até o pó da tua chinela, porque aquela casa não é digna da tua paz. Então tem gente, irmão, que tem lugar que você chega que você não pode insistir com as pessoas não, porque ela não quer saber da palavra de Deus, ela não quer saber de falar de Jesus, não quer saber de crente, ela não gosta de crente, por quê? Porque o inimigo não deixa que ela abra os olhos espiritual para enxergar a verdade, para enxergar o caminho da justiça. Então não adianta você insistir. Não queira ser melhor do que Jesus, não. Jesus mandou você sair de lá e sacudir até o pó da tua chinela e pronto. Deixa lá que Deus sabe o que fazer com aquelas pessoas. Não precisa você estar bajulando ela, adulando ela, para ela querer que você, para você querer que ela aceite Jesus, não, porque não é assim que funciona, não. Se ela receber Jesus, quando ela recebe um profeta no lugar do profeta, ela está honrando a Deus. Quando a pessoa recebe você na casa dele e recebe também a presença de Deus na tua vida, ela está recebendo o próprio Deus ali naquele momento, entendeu? Então, ela vai receber a palavra de Deus como Cornélio. O anjo mandou Cornélio chamar Pedro lá em Júpiter, entendeu? Para falar da palavra de Deus para ele, porque ele era um homem bom, que fazia constantemente oração, estava sempre ajudando as pessoas, e Deus se agradou daquilo e enviou o anjo até Cornélio, e disse, Cornélio, manda chamar Pedro, porque eu ouvi as tuas orações e tenho recebido as tuas esmolas. Agora manda chamar Pedro para orar por você, para falar da minha palavra para você. E ele com alegria mandou chamar Pedro, chamou os vizinhos dele que estavam ali, os parentes dele, tudinho para escutar a palavra de Deus. E com Pedro veio outra comitiva também de irmão para entrar na casa de Cornélio e fazer a obra de Deus. Então, quando eles terminaram de pregar a palavra de Deus ali, a palavra de Deus diz que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque receberam Jesus com alegria na vida de Pedro. Ele recebeu a palavra de Deus com alegria. Então, o homem tem que receber a palavra de Deus com alegria. A mulher tem que receber a palavra de Deus com alegria. Nada é por força e nem por violência, tá entendendo? Então, a palavra de Deus fala aqui desse demoniado gadareno, que Jesus chegando lá, e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espíritos imundos, tá entendendo? A palavra de Deus está dizendo aqui que quando Jesus chegou ali na província dos Gadarenos, logo saiu do sepulcro, o homem dormia no sepulcro, dormia dentro do cemitério, porque ele era possesso de espírito imundo, não era um só espírito, era muitos. E vivia na vida daquele homem ali, ele vivendo dentro do cemitério, porque ninguém queria ele em canto nenhum no meio da sociedade ele ficava, porque ele era agressivo. Ele atacava os outros, tá entendendo? Então, quando Jesus chegou naquela cidade ali, o demônio trouxe aquele homem ao encontro de Jesus. Mas tudo isso já era propósito de Deus, porque naquele dia ali, chegou o dia daquele homem sair daquela escravidão espiritual que ele estava vivendo, daquela humilhação, dormindo no sepulcro. Tem a família dele, tem a casa, mas não vivia dentro da casa dele, vivia dentro do cemitério. E Jesus chegou ali para resolver o problema daquele homem. E a palavra de Deus diz aqui que o qual tinha a sua morada nos sepulcros.
e nem ainda com cadeias o podiam algemá-lo e nem prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podiam amarrá-lo, tá entendendo? Veja que um homem endemoniado, um homem possesso pelo espírito imundo, nem cadeia, hoje algema da polícia, nada disso ia sustenta um homem endemoniado, um homem possesso pelo espírito imundo, tá entendendo? Ninguém segura ele, nada, cadeia nenhuma prendia aquele homem, ele vivia dentro do cemitério. Mas no dia que ele se encontrou com Jesus, ele se libertou daquela situação ali. Deus libertou ele através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje a gente temos autoridade da parte de Deus para orar por as pessoas endemoniadas, pelas pessoas que têm enfermidade, porque Jesus não deu essa ousadia de pregar a palavra dele e nos consagrou com o Espírito Santo dele, nos encheu para nós ser instrumento dele, ser vaso dele nessa terra aqui. E Deus quer usar a tua vida, quer usar a tua esposa, quer usar a tua vida aí do outro lado, tá entendendo? Como um instrumento na mão dele, como um vaso de honra para fazer a obra dele nessa terra e libertar muitas pessoas que estão vivendo nas cadeias do inimigo, presas em grilhões. Mas Deus hoje quer libertar essas pessoas através da tua vida. Então, quando Jesus chegou ali, aquele homem teve a libertação dele certa. A palavra de Deus diz assim, ó, no verso 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelo o monte e pelos sepulcros, e ferido-se com pedras, tá entendendo? Esse homem andava gritando de noite, de dia, pelos sepulcros, tá entendendo? E se arranhando com pedra, se retalhando com pedra, porque o diabo faz isso, irmão. Ele quer destruir a vida do ser humano, ele não gosta do ser humano. Ele não tem pena do homem nem da mulher, ele não tem pena de ninguém, não. O propósito dele é destruir, matar e destruir. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então Deus quer lhe dar uma vida com abundância, vida de vitória, através do Espírito Santo dele. E aqui no 6 diz assim, ó, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente, tá entendendo? Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo, tá entendendo? E Jesus dizia, sai desse homem, espírito imundo. Aquele homem ali, cheio do espírito do diabo, se encontrando ali com o Espírito de Deus na vida de Jesus, disse, não vem aqui me atormentar não, porque ele me atormentar aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Como ele sabia que Jesus era Filho do Deus Altíssimo, aquele homem, não era o homem, era o demônio falando com ele. Porque o diabo sabia que aquele era Jesus que veio ali para libertar aquele homem. Então naquele dia ali, veio a salvação, veio a libertação para a vida daquele homem ali, e a partir daquele dia, ele voltou a viver com a família dele, que é o que a palavra de Deus diz assim. E perguntou-lhes, qual é o teu nome? Jesus perguntou para ele. E lhes respondeu, dizendo, Legião, e o meu nome, porque somos muitos, tá entendendo? Não era um espírito imundo só que estava na vida dele, era uma legião. E o nome daquela legião ali era Legião, que Jesus perguntou, não, isso é Legião, meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhes muito, que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo, manda-nos que para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar, tá entendendo? Você vê aqui que Jesus mandou que aqueles espíritos imundos saíssem da vida daquele homem, e eles rogando a Jesus que
permitisse que ele entrasse naqueles porcos ali, porque o diabo não, ele não quer ficar vagando por aí não, ele quer um corpo para habitar, ele quer um corpo para fazer as obras dele, para humilhar, para viciar, para fazer as coisas que ele faz, que ele só fala o que não presta. Então ele pediu para que entrasse nos porcos. Mas nem os porcos aceitaram aqueles espíritos imundos, porque quando eles entraram nos porcos, a palavra de Deus está dizendo aqui que os porcos se dispensaram pelo despiadeiro, caíram dentro do mar e se afogaram. Não ficou nem um vivo, era quase 2.000 porcos. Morreu tudinho. Então você vê aqui que o diabo, irmão, é que nem Jesus disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. E Jesus quer te dar essa vida hoje. Jesus quer que você aceite Ele, que você saia dessa situação de derrota que você está vivendo. Viva uma vida abençoada na presença de Deus, em paz, está entendendo? Aquele homem saiu daquela angústia, daquela tristeza, daquela vida que ele vivia por ali, sendo humilhado, dormindo em sepulcro, em cemitério, no dia que ele se encontrou com Jesus. Então se encontre com Jesus nesse dia e receba dele a vitória. E você que já é crente, seja abençoado, seja curado, seja liberto de toda angústia, de toda luta que você estiver passando aí do outro lado, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida nessa manhã, para te salvar e te libertar de tudo quanto for de ruim, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra com alegria e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem uma vida desse homem, tem uma vida dessa mulher, meu Pai. Abençoe a vida dele, meu Deus. Guarda ele ali, meu Deus, dá livramento a ele, Pai, e liberta esse homem ainda que não é cristão, que está sendo, meu Deus, escravizado pelo inimigo, Pai, fazendo coisas, meu Deus, que ele não quer fazer, que ele não entende porque faz aquilo, Pai, mas está fazendo. E nesse dia, Pai, nessa palavra que ele escutou, ele saia desse vídeo abençoado, Pai, saia desse vídeo liberto. Abençoe a vida dessa irmã, desse irmão, dessa pessoa, meu Deus, que está escutando essa palavra, meu Deus, saia desse vídeo com a sua vida resolvida e com a sua vida abençoada. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.